Olá, pais, olá, mães, familiares, alunos, alunas, você telespectador, você telespectadora, sejam muito bem-vindos, abraçados e acolhidos à nossa videoaula História. E como vocês sabem, eu sou o professor, historiador João Barbalho, e como temática de hoje, ainda no século XVIII, no ciclo da mineração ainda, nós estaremos conhecendo uma revolta que ocorreu no Brasil Principado, situando-se na Bahia. Portanto, a Bahia ainda não se chamava província, a Bahia ainda se chamava capitania. Portanto, a Bahia ela só passa a se chamar província quando o Brasil torna-se reino. Reino Unido a Portugal e Algarves. Portanto, o Brasil ainda nesse período do século XVIII, o Brasil era principado, já tinha sido elevado. A categoria de principado é uma categoria muito importante, até porque o Brasil era quem sustentava Portugal e também as suas demais colônias, mantendo o seu monopólio e o seu poderio. E lembrando que ainda no século XVIII, Portugal ainda era um dos países, um dos reinos, na verdade, mais poderosos do mundo, em que tinha colônias em várias partes do mundo, incluindo a Índia, a Goa, Macau, na China e diversas colônias no continente africano e aqui também na América do Sul e também na Oceania. E com o passar do tempo e acontecimentos, Portugal teve que ir cedendo as suas colônias, mas mesmo assim ainda se tornando e ainda continuando um reino muito forte e muito poderoso, E realmente ele só vai entrar em decadência já no século XX com o final da monarquia. Mas enfim, voltando para o século XVIII, ciclo das minerações, aqui na Bahia estaremos conhecendo uma revolta que se deu na Praça da Piedade, onde exatamente tem o Shopping Lapa, onde tem o convento de Nossa Senhora da Piedade, exatamente onde tinha aquela praça, o Gabinete Português de Leitura, e aquela avenida que nós conhecemos como a Avenida 7 de Setembro. Portanto, tem aquela igreja de São Pedro, tem a Corregedoria de Polícia Civil, então acho que dá para você se atualizar. Portanto, aquela praça tem alguns monumentos que são a cabeça dos revoltosos que participaram dessa revolta contra a coroa portuguesa, é chamado de crime contra a lesa majestade. Portanto, a nossa temática da aula de hoje é esta, está conhecendo essa revolta no livro de história de vocês, na página de número 150, cujo tema é a Conjuração Baiana, 1798, século XVIII. Vamos lá. No livro de história de vocês, olha só, a temática, a nossa página, como vocês podem estar acompanhando, e vamos à leitura. Prestemos atenção. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, aconteceu em São Salvador. Salvador como Estado Livre, mas o nome oficial é São Salvador. Entre os motivos do conflito estão a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, lembrando que a nossa cidade foi a primeira capital do Brasil, e o aumento do custo de vida e das dificuldades econômicas encontradas pelo empobrecimento da maioria da população. Bem, enquanto a nossa cidade era a capital do Brasil, a nossa cidade era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade hegemônica, uma cidade que tinha ostentação, poder e glamour. Com a transferência para o Rio de Janeiro, depois das reformas pombalinas executadas pelo Marquês de Pombal, a nossa cidade entrou em decadência. Um Deus nos acuda. Mas dando sequência à nossa leitura. Vamos lá. Nessa revolta participaram representantes das camadas populares, negros, mulatos, escravos, libertos, intelectuais, estudantes, comerciantes,
artesãos, funcionários do governo, soldados, inspirados nos ideais da Revolução Francesa. Também tivemos padres, tivemos freis, tivemos freiras, tivemos professores, tivemos médicos, né? Tivemos juízes, tivemos uma grande camada, que tudo isso inclui na palavra intelectual, certo? Portanto, dando continuidade ao nosso assunto. E essa conjuração, ela foi inspirada nos ideais franceses. Como nós já estudamos anteriormente, né? A Revolução Francesa levou para a guilhotina para ter a cabeça decapitada os seus monarcas, Maria Antonieta, rainha da França, e Luís XVI. Né? Que fim triste! Tiveram sua cabeça decapitada e a república instalada na França. É chamado Revolução Francesa. E a nossa conjuração baiana, ela foi inspirada na França, neste acontecimento. Mas dando sequência, né? Entre os objetivos da revolta estavam a criação de uma república, queriam que a Bahia se separasse do Brasil e se tornasse um micropaís, né? Um país chamado Bahia. E lembrando que naquela época, quem nascia aqui chamava-se baiense, não é baiano nem baianense, é baiense, né? Pois a criação de uma república, independência, fim da escravidão, impostos mais equitativos, mais viáveis e também aumento do salário das tropas. Foram um dos ideais que contribuíram aí para esta revolta. Mas vamos parar por aí, migrando ainda para a página de número 51. Né? Eleições públicas, tipo como nós temos hoje, e a luta contra o clero, o rei e as autoridades. Este último quesito foi a cereja do bolo para que fizesse a desgraceira, a derrama de cabeças. Né? E por isso que foi configurado crime de lesa contra a majestade, o crime contra o rei, contra a soberania. Portanto, os revoltosos tiveram para lá de um fim nada agradável, né? Perderam suas cabeças. Né? Lamentável. Mas, enfim, para quem quiser conhecer mais essa história, existem artigos acadêmicos, existem vídeos no YouTube, existe uma seletividade, e temos o arquivo público, o APEP, que ele tem essas documentações registradas e passivo de consulta de qualquer cidadão nascido na cidade de São Salvador, no estado da Bahia, que queira conhecer e saber mais sobre essa história. E sem contar que temos o livro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, né, que retrata muito bem este acontecimento. Também tem cursos sobre esta modalidade para conhecer melhor um pouco mais da história dessa revolta. Como uma Bahia muito rica, como uma Bahia maravilhosa. É uma pena que falta interesse, mas com aquela força e com força de vontade, tornamos assim uma unanimidade e conhecimento sobre a nossa cidade. Lembrando que o bom cidadão conhece a história do seu bairro, a história da rua que mora, a rua, né, a cidade e o estado. Então, conhecimento é poder. Nunca esqueçam disso. Né? Mas dando sequência. Os preparativos para o levante armado fracassaram e muitos acabaram presos no início de 1799. Quando os 4 envolvidos foram enforcados, 2 soldados, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens e 2 alfaiates, João de Deus e Manuel Faustino, e todos mulatos. Né? Portanto, que alfaiate, professor? Bem, costureiro. Então, e os outros? O que foi que se deu com os outros? A maioria fugiram, outros adentraram os sertões, foram para outras capitanias, enfim, fugiram ao máximo e também fizeram a famosa delação premiada, que já existia naquela época. Bem, entregam quem é as cabeças, ajudam a capturar, mas
uma condição, né? Quero proteção, quero que amenize a minha pena, de preferência, me livre dela. Acordo feito, acordo selado e pacto ocorrido. O que foi que aconteceu? Né? Perderam as suas cabeças e o monumento está lá, representativo, contando essa história e com uma placa na Praça da Piedade contando esse desfecho histórico. Portanto, bem, vou ficando por aqui. Como sempre, um grande prazer ter a sua companhia. E na próxima aula de História, nós estaremos conhecendo o Tratado de Madrid. Mas o que é o Tratado de Madrid? É o que nós estaremos conhecendo na próxima aula de História. Bem, um grande abraço e até mais.